Para quem está aqui e não conhece, o programa Trainer de Sucesso é um programa totalmente remoto, com aulas gravadas e também ao vivo, parecida com essa que teremos hoje, que trabalha competências relacionadas a entregas de conteúdo, por meio de palestras ou aulas de graduação e pós-graduação, para quem quer apresentar seus projetos para a diretoria, para quem quer ser multiplicador interno de treinamento. Tudo isso nós temos como ajudá-lo no programa Trainer de Sucesso. Ele é composto por 3 eixos, um relacionado a planejamento de carreira, autoconhecimento, por que você quer ensinar os outros. Depois nós temos uma metodologia, o nosso DIPEXA, uma metodologia específica para construir de palestras, workshops, treinamentos, aulas, apresentações diversas. E, por fim, nós temos toda a parte de marketing e venda desse seu material, dessa sua ideia, dessa sua nova carreira ou consolidação da sua carreira atual. Então, quem quiser saber mais informações, manda para a gente um oi aqui, alguma coisa, que a gente manda o prospecto para vocês, que teremos nova turma até o final do ano. É um prazer receber vocês. Que delícia! Então, seja muito bem-vinda, Trainer Vida Prado. Apresentando a Vida, que vai falar sobre o candidato. O que você precisa saber sobre os processos seletivos atuais e deixar todo mundo aí tinindo para se candidatar nos processos seletivos. Vida Prado é psicóloga, pós-graduanda do MBA de Gestão de Pessoas, atua como analista de RH da Faculdade Uninasal em Teresina, é também consultora de RH e psicóloga clínica. Vida, seja muito bem-vinda, uma excelente palestra, a audiência é sua. Obrigada, Cíndia. Então, como a Cíndia começou aí falando, né? Hoje o meu objetivo é conversar com vocês, né? Mais uma conversa sobre como que os processos seletivos estão acontecendo hoje, né? Muita coisa mudou, o mundo mudou de cabeça para baixo. E a gente vai conversar um pouco também sobre como esses processos seletivos, o que que hoje é importante em uma seleção. A Cíntia já me apresentou, né? Meu nome aí é um pouco diferente, mas é meu nome mesmo, né? E aí eu sou psicóloga e trabalho hoje como meu trabalho principal é como analista de RH. Então, eu estou aí todo dia lidando com processos seletivos, trabalhando com isso. Então, é a minha grande paixão. E aí, gente, eu começo falando com vocês sobre essa palavrinha, né? Sobre a palavra VUCA, ou mundo VUCA. Vocês já ouviram falar? Vocês já conhecem? Quem conhece aí, quem já ouviu falar, coloca aí no comentário. O mundo VUCA, ele é uma abreviação de palavras, né? Onde cada um tem um significado. O V, ele é de volatility, né? Que fala de volatilidade, de volátil, do mundo que está ali sempre mudando, não se molda, né? O U, ele vai falar do certainty, né? Que é o mundo das incertezas, onde nada é concreto, onde tudo se esvai com facilidade ou se modifica com muita facilidade. O C, de complexity, que significa complexidade, então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos paralelos, e isso torna o mundo aí uma teia bem complexa, né, como se fosse um tecido ali onde todo mundo se entrelaça. O A, falando de ambiguity, né, da ambiguidade, aonde o que antes era certeza, hoje já não é mais. Eu brinco muito quando a gente vai falar dessa ambiguidade, é igual a história do ovo. Hoje o ovo faz bem para a saúde, amanhã já não faz mais, depois já faz. Então, a gente vive nesse mundo onde as descobertas estão acontecendo de maneira muito, muito orgânica, muito momentânea, e isso faz com que essas ambiguidades elas também apareçam. E veio pandemia, né? O mundo virou de cabeça para baixo. Nós nos transformamos da água para o vinho em 3 meses, praticamente. Né? Então, a vida teve que dar um salto completo. E com isso, a forma do mundo acontecer não poderia ser diferente. Né? Nós já vínhamos de um mundo complexo, um mundo volátil, um mundo ambíguo, um mundo cheio de incertezas, e todas essas coisas se firmaram na pandemia. Né? E aí, entramos no mundo bunny a partir de 2020.
Nós entramos num mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, esse mundo é frágil porque decisões que outrora elas poderiam impactar somente a empresa, quando você fala do mundo global, quando você fala de uma comunidade interligada, impacta todo mundo. Ansioso, pois é tanta incerteza, né, que acaba gerando na gente essas ansiedades, essas inseguranças, esses medos. Então, nós nos tornamos uma sociedade que se sente mais insegura. Não linear, porque as coisas elas deixaram de ser previsíveis. Né? Elas já eram imprevisíveis no mundo VUCA, hoje no mundo BANI, ela é ultra mega imprevisível. Né? Hoje nós estamos aqui bem, amanhã nós amanhecemos com empresas que fecharam ou que novos empreendimentos abriram, novas perspectivas de trabalho também puderam ser contempladas, iniciadas. Então, essa não linearidade, essa um mundo incompreensível, né? Seria essa parte de tanta coisa nova acontecendo ao mesmo tempo que a gente demora um pouco para entender o que realmente é. E aí, o que eu estou falando aqui sobre o mundo VUCA, sobre o mundo BANI, e vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que isso tem a ver com o processo seletivo? Com entrevista de emprego, com seleção, vida? O que eu tenho a ver com isso? Né? E aí, a gente tem que entender que como o mundo está se comportando é como os selecionadores passam a escolher as pessoas. Né? O mundo VUCA, ele veio ali no pós-guerra, então existiam muitas incertezas e essas pessoas que estavam ali no mercado de trabalho, precisavam estar preparadas para essas incertezas. Então, as empresas começaram a buscar pessoas que estavam mais dentro desse perfil. Não é diferente com o mundo BANI. Com o mundo BANI, né, quando ele fala dessas características, então eu vou buscar pessoas dentro do mercado de trabalho que consigam lidar com essas características sociais de uma forma muito mais fácil. E aí, o que mudou, né? O que mudou na forma de ver? Mudou a forma que nós nos comunicamos, como nós nos comunicamos hoje, né? Reuniões familiares, elas aconteciam somente presencial. Hoje nós fazemos aniversários no Zoom. Hoje nós temos relações íntimas com pessoas que moram do outro lado do país. Então, a forma de nos comunicarmos, ela mudou completamente depois da pandemia, com o mundo BANI. O que é mais importante, ele mudou. Antes, muitas vezes, o mais importante era o aspecto técnico. Hoje, o aspecto humano, as relações, a forma em que você se relaciona com o outro, tem muito mais importância até do que o aspecto técnico. E a forma de trabalhar. Antigamente, a gente fazia formulários, né, aqui na empresa onde eu trabalho hoje, existiam muitos processos que eles até ano passado, até 2020, eles aconteciam somente no papel. A gente tinha que ter montanhas de arquivos guardados, de coisas, e hoje não. Hoje, eu tenho que aprender a mexer no sistema X para tal processo, no sistema Y para tal processo, para evitar isso de estar imprimindo, de estar colocando em papel, e transformar as coisas de uma forma mais ágil. Então, a forma de trabalho, ela também mudou completamente. E aí, quando eu olho para essas características, eu penso que hoje nós estamos procurando pessoas que saibam lidar com outros seres humanos, né? Que eu acabei de dar uma resolutividade para a questão de processos. Processos, as máquinas conseguem dar conta de processos. Qualquer pessoa consegue, né, trabalhar processos, mas lidar com outras pessoas, saber passar informações de maneira assertiva à distância, saber resolver problemas com outras pessoas, isso somente outras pessoas podem fazer. Então, no mundo BANI, no mundo pós-2020, nós precisamos nos reinventar. O que a gente sabia, o que era certeza antes, o que para a gente era isso e acabou antes, já não cabe mais, já não existe mais. A gente precisa sair da caixinha, né? E quando eu escrevi esse slide, foi bem nessa perspectiva, né? De sair da caixinha e nos tornarmos outras pessoas.
nos tornarmos melhores do que nós estávamos antes, né? Olhando para como o mundo está girando hoje, olhando para como o mundo está agindo hoje. E aí, né? Quais são os tipos de seleção que são mais comuns hoje, né? Podem haver outros tipos, outras formas de seleção que eu posso não conhecer, mas essas são as mais comuns, são as mais utilizadas hoje no mercado de trabalho. Então, a gente tem as seleções presenciais, são aquelas que acontecem do início ao fim presencialmente. Eu vou ter as seleções híbridas, que fazem parte dessa seleção online, nem que seja somente os testes, ou seja, uma parte das entrevistas sejam feitas online, e aí uma outra parte dessa seleção seja feita presencial. Eu vou ter a online, então, todo o processo dessa seleção, desde o primeiro contato, desde a entrega do currículo, até o final dela, ela vai ser 100% online. E eu vou ter a entrevista às cegas, né? Que aí eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ela lá na frente. E aí nós temos algumas fases de como que o processo seletivo ele acontece, né? Essas fases que eu coloquei aqui para vocês são fases básicas, né? Então elas podem acontecer, podem ser acrescentadas, podem ser retiradas, mas existem essas fases que são básicas. Então a gente inicia qualquer seleção. Toda seleção ela vai ser iniciada a partir de uma triagem de currículo. Então, quando o selecionador ele vai olhar lá, ele publica a vaga e ele vai começar a fazer a seleção desses candidatos, ele vai inicialmente ter critérios mínimos e básicos para que aquele candidato consiga ocupar aquela vaga. E esses critérios mínimos e básicos, eles são vistos primeiramente a partir do currículo. Então, vou deixar aqui a dica para vocês para mais tarde, vou explicar um pouco mais sobre esses currículos, como que você faz um currículo aí que vai te colocar nas melhores seleções. Então, a gente tem que ter muita atenção com essa primeira parte. Depois dessa parte, geralmente, algumas empresas, dependendo da vaga, fazem alguns testes específicos para a vaga, testes de conhecimentos específicos sobre o dia a dia de trabalho, né? E, em seguida, sempre feito a entrevista ou só com o RH, ou o RH pode chamar para fazer a entrevista junto com o gestor. Então, vão ter esses momentos. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é importante e o que chama a atenção do selecionador de cada um dos tipos de seleção. Vamos lá? Então, na seleção presencial, como eu disse antes, né, sempre vai começar pelo currículo. Então, o selecionador ele vai olhar o seu currículo, ele vai dar essa atenção para o seu currículo. Depois, quando você vier até a empresa, né, ele vai ali entrar em contato com você e vai pedir para você vir para fazer as primeiras etapas, sejam elas provas ou até mesmo somente a entrevista. Então, ele vai observar a forma em que você se posiciona, sua postura corporal, né? Se você está ali encurvado, de cabeça baixa, retraído, isso passa uma imagem para o selecionador. E aí, muitas vezes passa uma imagem, né? Por exemplo, se você se candidata para ser um atendente, né? Para trabalhar com um atendimento. E aí você está lá, todo encurvado, todo retraído. O selecionador vai entender que em um momento em onde você precisa, em um cargo onde você precisa se mostrar, falar em alto e bom tom, ser entendido, você vai estar ali retraído, vai passar uma informação errada para o cliente sobre a empresa. Então, tenha atenção quanto a isso. Tom de voz, né? Da mesma forma, usando o mesmo exemplo, a gente precisa ter um tom de voz que seja entendível, não gritar, não falar tão alto, mas também tentar não falar tão baixo assim, né? Hoje a gente está aí fazendo tudo no presencial, a gente está o tempo todo com máscaras, isso dificulta um pouco mais o nosso entendimento, né? Porque boa parte da nossa comunicação oral, para a gente conseguir fazer esse entendimento, a gente consegue entender pelos movimentos dos lábios. E a gente agora não tem isso por conta das máscaras. Então, tente ter aí um tom de voz que consiga ser entendível, falar para fora, estufar os pulmões, né? E isso ajuda ao selecionador a entender sobre você, sobre o que você está falando, e conseguir fazer um julgamento mais justo sobre o candidato. Vestimentas. Temos que ter muita atenção com isso, gente. Muita atenção.
pois as vestimentas têm que ser adequadas ao ambiente onde você está trabalhando. Né? Se você se candidata para trabalhar em uma fábrica, e às vezes as pessoas até mandam essas recomendações quando você vai fazer lá a entrevista presencial. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista presencial em uma fábrica, tente ir de sapato fechado, né? Tentar ir com os braços mais cobertos, com calças, tentar usar roupas mais sociais, e usar roupas sociais e saber a vestimenta adequada não é sobre roupa bonita ou roupa de marca, não. Mas é encontrar roupas adequadas àquele ambiente de trabalho do qual você está se candidatando a trabalhar. E a entonação da sua voz, né? Às vezes a gente confunde tom de voz com entonação de voz. A nossa entonação é a forma em que nós passamos a nossa mensagem. Então, a gente pode entonar ela de uma maneira mais tímida, mais retraída, isso passa uma mensagem ao selecionador, ou nós podemos falar de forma agressiva, e aí pode também passar uma mensagem errada. Então, tenha uma atenção da forma em que você se apresenta, da forma em que você fala com as pessoas, né? E aí, uma diquinha básica, né? Se você está inseguro da forma em que você se comunica, treina com um amigo, pega perguntas assim que são básicas de processos seletivos e treina com um amigo como que você falaria, e aí ele pode te dar esse feedback de como que estão aí o teu tom de voz, a tua forma de falar, a tua postura corporal. Fica a dica. E aí tenha muita atenção, cuidado com a vestimenta, né? Ela pode te excluir de um processo seletivo. Sempre chegar antes do horário. Eu sempre, quando eu marco um compromisso, eu sempre tento chegar naquele compromisso com meia hora de antecedência, né? Isso faz com que eu tenha ali uma margem para acontecer algum problema com o carro, teve alguma situação que me atrasou, então sempre deixo ali uma margem para chegar no horário na entrevista. Então, é sempre muito importante vocês terem essa margem, ver quanto tempo que é para chegar no local, ver o endereço com antecedência se você não conhece, ver como é que faz ali a linha de ônibus que funciona para aquele lugar. Então, é muito importante vocês terem essa atenção quanto a isso, porque isso mostra comprometimento com o que você está se candidatando. Procure informar para a pessoa que entrou em contato sobre a sua chegada na empresa. Né? Essa parece até uma colocação excêntrica, né? Mas acontece muito quando eu vou fazer essa parte presencial aqui na onde eu trabalho. Já aconteceu de candidato chegar e ficar lá na recepção a tarde inteira me aguardando e eu aguardando ele sem saber que ele tinha chegado, né? Então se comunique, se apresente, mostre que você está ali para que a pessoa, o selecionador, saiba que você está e possa começar a sua seleção. Observe a sua postura e o modo de falar, como eu tinha falado antes. A outra forma de fazer seleção, e essa forma, gente, de fazer seleção, ela foi amplamente difundida agora em 2020. Né? Antes existiam essas seleções mais híbridas, as online para trabalhos mais home offices, para empresas que trabalham com tecnologia. Geralmente essas entrevistas elas já aconteciam 100% online. No entanto, né, a mais comum era a parte mais híbrida, né, onde você ali postava o seu currículo em plataformas de seleção, fazia testes em plataformas de seleção, mas com 2020, com o distanciamento social, essa forma, nós percebemos o quanto que essa forma de selecionar, ela é eficiente e ela otimiza, né? Porque aí eu não faço o candidato que já está ali sem emprego e 2, 3 vezes na empresa, né? Eu ajudo ele aí a economizar esses passos de ônibus ou nesse deslocamento, né? Então, é uma ótima opção. Eu utilizo hoje a opção híbrida. Eu acho muito, muito conveniente para as duas partes, né? Tanto o candidato consegue dar conta com maior facilidade, quanto também fica para mim com maior facilidade. E aí, aspectos que são vistos também na entrevista presencial, e aí é um ponto que a gente precisa ter atenção. A gente pensa que a entrevista online, ela é 100% diferente, híbrida ou online, ela é 100% diferente da entrevista presencial. E não, né? Da forma em que você se prepara
Para uma entrevista presencial, que você pensa na vestimenta, que você observa o tom de voz, que você prepara bem o seu currículo, que você tem uma postura corporal, mesmo que seja sentado na cadeira de frente à câmera, você também precisa ter essa atenção na entrevista online. E aí, quais são os outros aspectos que também são vistos nesse tipo de entrevista, né? A agilidade de processos. Então, como que você resolve problemas? Como que você pensa nessa resolutividade? Como que você agiliza os processos? E aí, pela entrevista online, ela ter menos contato pessoal, né? Ela vai utilizar muito discurso. Então, ela vai ter muitas perguntas, ela vai ter casos que você vai precisar responder ali na lata. Então, exige uma preparação maior do candidato. Facilidade em lidar com tecnologia. Então, eu vou já falar um pouco mais sobre essa facilidade, mas não só na entrevista. Hoje vivemos um tempo tecnológico, um momento onde as empresas elas praticamente trabalham 100% a partir de computadores, de softwares, e se você ainda não consegue, não tem tanta facilidade assim com esse tipo de instrumento, é preciso buscar mais conhecimento a respeito, porque senão você vai acabar ficando fora do mercado de trabalho. Pois essas ferramentas hoje, elas são básicas para que a gente consiga executar os nossos trabalhos. E aí tem muita atenção. Verifique com antecedência por onde será realizado a entrevista de emprego. Então, pergunte qual é a plataforma que vai ser utilizada, abra a plataforma anteriormente, dê uma vasculhada nela, como é que liga o áudio, como é que desliga, como liga o vídeo, como desliga, como conecta, como faz o login, precisa de login, precisa baixar o app. Então, tenha uma curiosidade de saber por qual plataforma ela vai acontecer e conhecer essa plataforma antes da entrevista, para que aí você não fique perdido na hora de entrevista ou até mesmo perca ela, porque não conseguiu se não conseguiu logar nela ou teve algum problema que te excluiu dela. Verifique sempre o áudio, o vídeo, a conexão com a internet. Isso também pode acabar dificultando ou até mesmo, dependendo da celeridade que o processo esteja passando, até mesmo te excluir dele. Então, algumas plataformas que são as mais utilizadas, principalmente porque elas oferecem serviços gratuitos, né? Então, muitas empresas utilizam elas para fazer processos seletivos e entrevistas. Então, tem o Google Meet, o Zoom, o Microsoft Teams e tem o Skype. Então, já deem aí uma olhadinha, abram eles, todas elas abrem tanto na internet quanto tem um aplicativo, dá uma olhadinha nos aplicativos, vejam como eles funcionam, porque aí na hora que aparecer uma entrevista que vai utilizar alguma dessas plataformas, você já tem a expertise para saber mexer nelas. E aí agora, por último, tem a entrevista às cegas. A entrevista às cegas ela é uma modalidade muito nova, muito recente de seleção, e ela tem como objetivo principal, né, aumentar a diversidade, tanto de gênero quanto de raça, dentro das organizações. Então, todo o processo seletivo, ele é feito sem o selecionador ver o candidato, ou até mesmo ouvir a voz dele para conseguir saber se é homem, se é mulher, dentro desse processo. E aí, qual é a principal competência, qual é a principal forma de fazer seleção, já que eu não vou ouvir a pessoa, eu não vou saber qual é a voz dela, como que ela se porta, como que ela se veste, como que ela se senta. Esse tipo de seleção, ela sempre vai prezar pelo currículo, então ela vai ter uma análise muito técnica desse currículo, e ela vai olhar para as hard skills, que é as competências técnicas para a vaga, e as soft skills, que são as competências comportamentais, que podem ser medidas por assessments, como DISC, ou até mesmo alguns tipos de testes. Então, ela é muito mais voltada, ela é uma seleção que acontece de forma muito técnica. Por isso, a gente tem que ter atenção, né? Atenção em quê? Na assertividade entre o currículo e a vaga, se ela é um tipo de seleção que ela vai olhar somente, vai olhar com mais profundidade
para a parte técnica, então eu tenho que ter a certeza que o meu currículo tem casa com aquela vaga, né? E o alinhamento com a empresa. Poxa, se você não vai ter tanto contato assim com a empresa durante o processo seletivo, é importante que quando você se candidatar para essa empresa, você pesquise, veja se a missão, se a visão, se os valores da empresa casam com o seu, para aí não chegar lá no final do processo, que é quando você vai ter contato maior com a empresa, você se decepcionar com o que você se candidatou. E chegamos à hora das dicas de ouro, né? Eu disse para vocês lá no início que eu ia ajudar vocês aí, né, a bombar o currículo de vocês, a facilitar aí a vida de vocês dentro de processos seletivos. Então, agora eu vou trazer para vocês algumas dicas de ouro para que vocês consigam aí tornar o currículo de vocês e o perfil de vocês campeão. Primeiro de tudo, o currículo. Se quem me conhece sabe que eu sou a rainha do currículo, que minha vida é falar, minha vida é falar de currículo. Então, primeiro ponto, coloque seu nome completo no currículo, dados pessoais, sempre coloque mais de um número de telefone. E aí, uma outra diquinha de ouro que eu sempre dou. Nunca coloque somente os números de telefone que estão no mesmo aparelho telefone. Porque pode acontecer de o telefone perder, de o chip queimar, de você ser assaltado, e aí você está lá esperando a ligação para o processo seletivo e os 2 únicos números que tem no seu currículo são números que você perdeu. Então, sempre se você quiser colocar os seus 2 números de telefone, ok, pode colocar. Mas tenta colocar um terceiro número que seja de alguém de confiança, alguém que você sabe que vai passar o recado, caso alguém te ligue para te passar uma entrevista de emprego. Então, também sempre certifica que o número de telefone está correto. Coloque o seu endereço completo e o seu e-mail. Em seguida, coloque a sua formação profissional. Então, coloque sempre da sua formação principal para a sua menor formação. Então, se você é formado por exemplo, eu sou psicóloga, então vou colocar lá, psicóloga pela faculdade tal, especialização em andamento, pelo tal, coloca o nome da especialização e a instituição no qual você está fazendo ela. Então, coloque a descrição dessas suas formações acadêmicas. E aí, quarto item do seu currículo é um item que faz te colocar em grandes seleções de forma assertiva. Você precisa colocar nas suas experiências profissionais a descrição do que você fazia no lugar onde você trabalhava, né? A gente tem um costume de colocar só trabalhei em lugar tal, de tempo tal a tempo tal, no cargo tal. Tá, mas a atendente aqui da faculdade, ela é diferente, ela executa coisas diferentes, ela tem aprendizados diferentes que a atendente do shopping. A atendente do shopping não lida com sistemas como TOTS, como Lecon, como Excel, está ali no dia a dia no computador. A atendente do shopping, ela lida mais com pessoas, com atendimento, com caixa, com fechamento e abertura de caixa. Então, são expertises diferentes. E, às vezes, essa expertise diferente pode ser o que o selecionador esteja procurando. Então, sempre quando você tiver lá colocar a sua experiência profissional, você faça um breve resumo sobre o que você executava, quanto tempo que você executou aquilo, se você utilizou sistemas, quais foram esses sistemas, os principais sistemas que você utilizava. Isso pode contar muito para o seu currículo. E aí, se você não tiver experiência profissional, você pode colocar experiências informais, trabalhos voluntários, trabalhos em igrejas, trabalhos em escolas, esses trabalhos que te desenvolveram como profissional de alguma forma, que te desenvolveram competências, também contam como experiências profissionais em currículos de primeiros empregos. E por último,
você vai colocar ali as suas atividades complementares. E aí, se você tiver experiência profissional, você vai colocar essas atividades complementares, se você tiver poucas. Coloca como atividades complementares essas partes de trabalhos voluntários. Elas também podem contar aí para deixar o seu currículo mais bombado. Então, só para fechar aqui o currículo, pessoal, coloca aí nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa sobre os currículos, coloca aí no bate-papo que eu respondo para vocês depois. Então, como você se destaca? Primeiro de tudo, o autoconhecimento. Você precisa se conhecer para saber para onde você quer ir. Não tem como eu falar aqui para você qual é o melhor emprego, para onde você deve ir. Você precisa descobrir para onde você quer caminhar. Que o caminho é você que vai fazer, né? A parte ruim dele, vamos dizer assim, é você que vai lidar. E por isso você também vai colher as partes boas. Então, se conheça, pense para onde você quer ir, aonde você quer chegar. E aí, quando eu falo isso, né, desse autoconhecimento, dessa percepção sobre si, para onde você quer ir, a gente até entra nessa parte de que, às vezes, nesse caminho, você vai trabalhar com coisas que não é 100% aquilo que você gosta. Mas quando você se conhece, você sabe o caminho que você quer seguir, você entende que aquilo ali faz parte do caminho, né? É um dos passos para você chegar lá onde você quer chegar. Então, o autoconhecimento, ele é a base para tudo. Um currículo bem elaborado, como eu tinha falado antes, seguindo aí as minhas dicas, e candidatar-se para vagas que estejam de acordo com o seu perfil. Então, se você fica ali atirando para todo lado, toda vaga que você vê, você se candidata. Toda vaga que você vê, você se candidata. E você nem percebe se é aquele lugar que você quer estar mesmo, se você tem as competências para aquele cargo. E se você, vida, mas eu me candidato porque eu quero começar a trabalhar com aquilo. Observe se você tem as competências. Se você não tem ainda as competências, você pode desenvolver primeiro essas competências, para aí sim você começar a buscar vagas dentro daquele lugar. Que aí você sempre se candidatando para coisas que você ainda não tem competências para ela, isso gera frustração, isso gera desconforto. E tem como se evitar, né? Um tipo de conforto, de desconforto que você pode evitar. E aí, pesquisar sobre a empresa e a vaga. A empresa vai lá te perguntar, tá lá na entrevista, gostou do candidato, aí pergunta sobre a empresa, o que ele gostou na empresa, e ele fica lá só, não sei o que dizer. Então, é sempre importante, um simples Google, um simples Instagram, você consegue aí saber um pouco mais sobre a empresa, quais são os objetivos dela, o que ela procura, como ela vê as pessoas. Então, sempre faça uma breve pesquisa sobre a empresa e sobre a vaga, se possível, tá bom? E por fim, gente, como eu tinha falado antes, no mundo Bunny, a gente está procurando pessoas, a gente está procurando soft skills, né? O que as pessoas têm por dentro. Essas competências são as mais importantes. Tão tal que quando você faz um comparativo aqui, a quantidade de itens que eu coloquei nos soft skills são maiores do que as hard skills. Porque, sabe, habilidades, elas são aprendíveis. As pessoas conseguem aprender. Eu não tenho tanta expertise no computador. As pessoas conseguem aprender. A gente consegue fazer uma aula de informática, ela consegue aprender. Agora, como ela ser adaptável, só ela consegue aprender com ela mesma. Eu não consigo sentar na cadeira que eu vou te ensinar agora a ser adaptável. Não tem como. Mas eu posso perceber que eu preciso me tornar uma pessoa mais adaptável e encontrar estratégias para trabalhar isso em mim. Então, o que as empresas estão procurando com maior afinco hoje, né? Então, facilidade em comunicar-se, com as distâncias, com o online, com aí as separações que a pandemia veio, se comunicar ficou mais difícil. Difícil sim, né? Difícil de entender, a gente está distante, está o tempo todo grudado conversando nas redes sociais, mas a gente está mais distante. Conversa mais por mensagem, isso gera ali mal-entendidos. Então, ter essa facilidade de se comunicar, saber expressar com clareza o que você quer,
já é um ponto muito positivo. Adaptável, né? Lembra do mundo não linear? Então, o mundo não linear, ele exige que nós sejamos adaptáveis, porque a forma de trabalhar que está acontecendo agora, como foi no ano passado, né? A gente foi trabalhar na segunda-feira, tudo tranquilo, ao final do dia da segunda-feira, nós descobrimos que a partir de terça-feira iríamos estar todos em home office e aprender a trabalhar distante. Então, o mundo hoje, ele pede da gente que nós sejamos adaptáveis às mudanças repentinas que irão acontecer. Criatividade, para saber lidar com esses problemas que vão surgir, e inovação, né? Saber fazer diferente, coisas que sempre fizemos. Sair do sempre foi assim e tirar ali a cabeça da caixinha para fazer de forma mais produtiva aquilo que a gente fazia antes. E ter propósito, entender para onde eu quero ir, o que eu quero chegar, qual é o seu objetivo no emprego que você está buscando. E temos como hard skills, né, as habilidades com o mundo virtual, como eu falei, ou como eu falei anteriormente, não vivemos mais sem. Ele não veio para ficar, ele veio para expandir mais ainda, evoluir mais ainda dentro das nossas vidas. Tem entendimento sobre o Excel, é uma ferramenta básica, né? Todas as empresas hoje utilizam ela, porque ela é uma ferramenta que é de baixo custo e consegue fazer bastante coisa nela. Então, é muito importante. Se você não tem, corre para fazer, que tem muitos cursos aí gratuitos na internet que te ajudam a ter aí, pelo menos, noções sobre o Excel. E habilidades com computadores. Então, encerro com vocês hoje com essa frase, né? Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo, né? Que a gente às vezes fica com medo de dar aí o primeiro passo, porque não está vendo para onde é que a gente está indo. Mas o primeiro passo é o primeiro pontapé para que a gente consiga trilhar a nossa estrada. E muito obrigada a todos. Estão aí os meus contatos, o meu Instagram, o meu LinkedIn, o meu e-mail. Fiquem à vontade para me seguir lá nas redes sociais e para tirarem mais dúvidas. Muito obrigada, pessoal. Parabéns, vida! Parabéns! Olha que mesmo quando a gente já trabalha nessa área há 2 décadas como eu, apesar de hoje não atuar diretamente com recrutamento e seleção, hoje eu atuo mais com desenvolvimento, treinamento. Incrível como muda, é dinâmico e a gente sempre aprende. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem alguma coisa assim, tchan. Aprendi muito, vida, muito mesmo. Adorei, muito grata, muito grata. Ó, a Daleia está falando aqui, parabéns, vida, excelente apresentação. Seus colegas aqui, sigam a vida, ó, Psi Vida Prado, ela colocou aqui. Se você quiser depois colocar aqui também seus contatos no bate-papo. Vida, já tem alguns comentários aqui para você. Eu super curti. A Regilma está falando que a última seleção que ela participou foi há 10 anos. E, na época, existia uma orientação para fazer um currículo o mais resumido possível. 1 página, se possível. Procede? É informação ultrapassada? Quantas páginas precisa ter um currículo hoje? Regilma, eu penso assim, né? É uma forma como eu vejo e também outras pessoas que eu conheço que trabalham com seleção também veem. Né? Não é você também fazer 10 páginas de currículo, você tem ali 10 anos de experiência no mercado de trabalho e você vai botar todas as suas 10 experiências, uma experiência aí por ano. Não, né? Mas colocar, se você, por exemplo, se você está em uma transição de carreira, você vai colocar ali as suas experiências que tem mais a ver com a carreira no qual você está fazendo essa transição. Ou não, vida, eu quero continuar na carreira onde eu estou. Você vai colocar as suas últimas, coloca as 3 últimas, mas se as 3 últimas não foram as mais importantes, as que te trouxeram mais experiência, as que te trouxeram mais gabarito, né, que te tornaram mais referência naquilo que você estava fazendo, você pode colocar as suas mais importantes. Se você está concorrendo para um cargo de gestão, então coloca todas aquelas 3 últimas que você participou, que foram em cargos de gestão e que vão trazer para o selecionador conseguir te ver as tuas maiores competências.
Então, o mais importante até, se der 2 folhas, não tem problema. Mas o mais interessante mesmo, né? Hoje que eu vejo muito isso, que traz as pessoas para serem, os currículos delas serem chamados para a entrevista, é a descrição do que você fez lá. Porque a partir daquela pequena descrição do que você fez, não é você fazer também um texto de 1 página sobre o que você executou, mas as suas principais execuções lá vão fazer com que o selecionador entenda quais são as suas principais competências, o que você tem para entregar, e se o que você tem para entregar é suficiente para a empresa, ou se o que você tem pode ser desenvolvido dentro da empresa. Então, é muito importante fazer esse mini resumo aí do que você já atuou em outras organizações. Excelente, Vida, excelente. Muito bom, parabéns, Vida, encantada aqui com a tua palestra, adorei. Só esperando também os outros comentários aqui. Obrigada. Olha, respondendo para a Larissa, sim, Larissa, essa apresentação fica gravada, ela é disponibilizada na plataforma do Hotmart para os nossos trainers e também vai ficar lá no YouTube. Acompanhe o canal do Trainer de Sucesso no YouTube e o nosso também, nosso Instagram. Por sinal, aproveite para convidar todos. Amanhã, às 7h27, horário de Brasília, vamos ter como parte também da 4ª semana do Trainer de Sucesso uma apresentação da Odaléa Novaes Freire, diretamente de Genebra, sobre autoestima da mulher expatriada. Fantástico! Não percam, amanhã, 7h27 da manhã, no canal Trainer de Sucesso. A Andréia colocou aí no Instagram, horário de Brasília. Então, Larissa, depois vocês vão ter acesso a todas elas. Eu acredito que é muito boa essa, inclusive, para você orientar, se você tiver amigos que estão se candidatando, para quem aqui for professor e tiver alunos que estão se candidatando, eu mesma vou mandar os meus alunos assistirem lá depois também, Vida. Olha, agora tem 2 comentários bem legais aqui. O primeiro é da Márcia. Antes de eu fazer o da Márcia, eu quero fazer um comentário, Regina, sobre o currículo Lattes. A Miriam colocou aqui, olha, o currículo Lattes, em contrapartida de ser enxuto, como você perguntou, Regina, é um monstro, é uma bíblia, é um livro. Então, vamos entender a diferença. O currículo Lattes é um currículo específico na plataforma do CNPq. Ele estava até passando por uns problemas ultimamente. E esse currículo Lattes, ele serve para quem quer carreira acadêmica. Então, se você quer ser pesquisador, entrar para um mestrado, para um doutorado, pedir uma bolsa de iniciação científica durante sua graduação, se você quer ser professor em qualquer faculdade, é muito importante que você entre lá e preencha o currículo Lattes. E ele é um currículo muito detalhado. Você tem que se associar a linhas de pesquisa, você tem que colocar todos os detalhes das suas experiências profissionais, das suas formações, das suas publicações, dos seus cursos. Então, por isso que ele acaba virando uma bíblia, porque ele é a referência de pesquisadores brasileiros hoje. Todo mundo que é pesquisador, que promove algum tipo de aula, de graduação ou de pós, tem que ter o currículo na plataforma Lattes. Por isso que ele é um monstro. E tem que ter as comprovações também, né, Cíndia? Não é só tu colocar lá, né? Tem que ter comprovações. E, Cíndia, até uma curiosidade, né? Eu que trabalho aqui, eu trabalho em uma faculdade, aqui, quando eu vou fazer contratação, por exemplo, eu não faço contratação de corpo docente, mas eu faço contratação de coordenadores de curso. E aí, já nas contratações de coordenador de curso, a gente exige o currículo Lattes. Por quê? Porque é uma parte mais acadêmica, né? Eu preciso ter ali, saber se aquela pessoa tem experiências acadêmicas para poder assumir aquele cargo de coordenação de curso. E aí tem que ter também as comprovações de tudo aquilo que você falou, né? Uma plataforma que você mesmo cadastra, mas tem que ter todas as comprovações. Exatamente. Bom, e agora, Vida, tem uma pergunta da Márcia que eu também achei muito interessante. A Márcia está falando, estou há muito tempo trabalhando por conta própria. Como colocar isso no currículo? Eu aproveito, então, para te perguntar, como colocar isso, como colocar estágios, como colocar, se eu tirei um período sabático, fui criar meus filhos, fui passar um tempo fora ou alguma coisa assim, como é que eu coloco isso no currículo de uma forma agregadora? Pronto. Você pode colocar
a parte de trabalhar de forma autônoma, né? Eu sempre coloco, eu sempre digo que a gente tem um mito de antigamente que só se podia colocar no currículo experiências profissionais que estavam na carteira de trabalho. E aí, às vezes, chega um candidato aqui cheio de experiência, trabalhou com um monte de coisa e não colocou no currículo porque achou que só podiam ser experiências comprovadas com carteira de trabalho. E nós aqui que trabalhamos muito com isso, a gente sabe que a CLT, hoje, ela é uma exceção, né? Todo mundo hoje aqui temos que trabalhar também de forma autônoma. Então, a única colocação que eu digo de diferente, né, que você vai colocar ali de um trabalho que você já teve CLT ou um trabalho registrado, é você só fazer essa observação, né? Colocar ali do lado, se você foi dono de uma loja, coloca o nome da loja, e você no cargo você coloca autônomo, ou sócio-gestor, ou gestor, ou proprietário, na verdade, né? Então, você só colocar a especificação. Da mesma maneira, Cíndia, estágio, né? Então, colocar ali estágio, até mesmo é um outro equívoco que às vezes as pessoas que estão ali saindo da faculdade têm medo de colocar os estágios curriculares. E, poxa, você não tem tanta experiência, né? Você está ali na faculdade, você está só estudando, muitas vezes você não teve oportunidade de fazer um estágio extracurricular. Então, por que não aproveitar os estágios curriculares? Você também aprende, você também tem responsabilidade com aquilo, tem horário para cumprir. No estágio curricular, você tem que implementar um plano de ação. Então, que coisa que você não consegue aprender de verdade sobre a atuação tendo um estágio curricular. Então, só fazer essa especificação. Que tipo de experiência é aquela? É uma experiência, foi um estágio, então coloca lá estágio obrigatório. É um estágio curricular? O estágio extracurricular. E fazer essa descrição das principais atividades que você executou ali. E aí, o que você aprendeu. Então, isso já dá uma atraída bacana do selecionador por você. E aí, quando tu fala aí, né, desse período sabático, eu entendo muito que você pode colocar isso ali nos seus objetivos, né? Se você está ali, tirou um período sabático e está voltando a entrar a procurar oportunidade de trabalho, você pode colocar ali na sua descrição, né? Eu sempre gosto de fazer um resumozinho embaixo do nome ali, um breve resumo sobre a sua carreira. Então, colocar, estive em um período sabático, no qual aprendi sobre tais coisas, e isso me trouxe tais habilidades, e hoje estou em busca de emprego em tal área. Então, tu colocar ali nos teus objetivos, né, o que é o objetivo que você está hoje. Porque eu acredito que você perguntou isso porque o selecionador pode olhar, né, a distância nossa, tem 3 anos a última experiência de emprego da pessoa, o que aconteceu? Então, aí tu colocando isso no teu objetivo, tu vai dar essa explicação, né, já de primeira, para esse selecionador, o que aconteceu ali, e que você já está voltando a querer se inserir novamente no mercado de trabalho. Teu microfone está desligado. Ai, desculpa. Excelente. Mais uma pergunta. A pergunta do Albertino é: quais informações pessoais podemos e não podemos, vou completar, ou não devemos colocar no nosso currículo? Vida. E aí? Vou começar com a que não devemos colocar. Gente, não coloquem RG, CPF, colocar nome de mãe completo, nome de pai completo, nome de filho completo. Esses dados, eles são, até mesmo hoje na lei, né, de segurança da informação, a gente tem que ter muito cuidado com esses nossos dados pessoais. Às vezes eu recebo currículo, gente, que tem até o nome da avó completo, se duvidar. A pessoa bota tudo no currículo, eu fico, gente do céu! Então, temos essas informações, elas são desnecessárias, elas vão ali ocupar muita informação no teu currículo. Então, quais são as informações que são importantes e interessantes você sempre se certificar e colocar, né? Nome completo, ou o teu nome, o teu sobrenome que você utiliza com mais frequência, né? Colocar o teu número de telefone, verificar se o número de telefone está correto, não colocar
só um número de telefone, porque, como eu tinha dito aqui na nossa palestra, podem acontecer imprevistos. Às vezes você está ali esperando uma ligação. Acho interessante, já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu estou ali esperando a entrevista de emprego e meu telefone não dá problema. Ligam para minha mãe resolve, anota o telefone, eu ligo na hora e sempre dá certo. Então, a gente tem que sempre ter essa estratégia, né, de não deixar somente um número, colocar um número também de uma pessoa de confiança, avisa para ela, deixei teu número no meu currículo, viu? Se te ligarem, você anota. E um e-mail para contato e também um endereço, porque às vezes aí a empresa ela quer um candidato que esteja ali dentro daquele raio de localização, de preferência, então você colocar o teu endereço completo pode aí te ajudar também. Excelente, adorei, olha aí, muitas dicas preciosíssimas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? E foto, vida? E a famosa foto? Menina, é polêmico. Foto é polêmico. Aí eu tenho uma opinião própria sobre isso, e tem também as opiniões que outros especialistas falam, né? Outros especialistas falam que não é bom colocar foto, mas eu penso da seguinte forma, né? Eu não, a não ser que seja um tipo de seleção às cegas, né? Porque aí às cegas realmente não tem foto de jeito nenhum. Até porque ela é uma seleção onde você não vai conhecer esse candidato. Nas seleções normais, né, eu prefiro que tenha foto. Por quê? Não para eu ver se a pessoa é bonita e aí eu vou ver que a pessoa é bonita e vou colocar ela aqui na minha seleção. Não, eu não uso esse critério para fazer seleção. Mas, às vezes eu estou com muitos candidatos. Eu tô ali, eu tô entrevistando, eu tô fazendo triagem de currículo de 50 currículos. E eu tô entrevistando mais 20 pessoas ao mesmo tempo. E às vezes essas fotos, elas me ajudam a primeiro a criar uma conexão, né? Eu tô dando um rosto, eu tô dando uma fisionomia para o que eu tô lendo. Então isso acaba criando com o selecionador, e eu já ouvi isso de outros selecionadores também, né? À medida em que você lê e que você vê aquele rosto, você cria uma espécie de conexão com aquele currículo. E também nessa facilidade de identificar. Então deixa eu ver aqui, estou fazendo aqui a triagem, estou fazendo pós-seleção. Juliana, meu Deus do céu, quem é a Juliana? E aí eu olho na foto do currículo, eu consigo identificar com maior facilidade quem é aquele candidato que eu anotei, que eu fiz o resumo dos dados dele, e aí eu consigo ter uma maior facilidade. Então, eu sou do time foto, eu sou do time foto, mas não excluo um currículo que não tem foto. Não tem foto, eu vou excluir já de cara aqui. Eu não excluo, mas eu acho que dá uma vantagenzinha maior, sim, você ter uma foto no currículo. Sem dúvida alguma, é um tema controverso. Porque muitas pessoas também falam, você não faz esse julgamento. E eu concordo, eu também sou uma pessoa visual, eu teria mais facilidade de lembrar se eu visse. Por outro lado, existem outras pessoas que fazem muito esse julgamento, né, entre aspas, de aparência, que é completamente errado, que é completamente discriminatório e que a gente tenta coibir de várias formas. Então, por isso, muitos acreditam que para cargos que você não está se candidatando a ser uma modelo ou alguma outra coisa assim que exigiria, não faz sentido você colocar uma foto. Até porque muitas vezes a foto, num currículo impresso, principalmente, ela sai distorcida, ela sai preta e branca, ela sai ruim, ela acaba assim te deformando, então não dá para você reconhecer muito a pessoa e descredibiliza. Né? E às vezes, só para completar também, a gente capricha tanto na foto que não parece ser quem a gente é, porque se você coloca, por exemplo, uma foto muito antiga sua, a pessoa também não te reconhece, ou de repente tem uma expectativa em relação a você, foto com filtro, às vezes com muita maquiagem, com muito elemento, e que ao invés de ajudar, só vai piorar a situação. Então, em caso de escolher, é a minha opinião, né? Em caso de escolher uma foto para representar, que seja uma foto bem limpa, sem filtro, que não tenha muita informação, que mostre seu rosto, não precisa ser uma foto daquelas de carteira de identidade, que a gente tem que ficar com aquela cara horrível, mas que mostre quem você é
mas sem muitos aparatos, sem filtros e sem muitos Photoshop, para não distorcer a imagem, né? Porque isso também vai estar falando sobre você. Sim, que mostre quem você é, que seja só ali uma forma de te identificar, né? Porque, como eu te disse, eu concordo 100%, Cíndia, com você. E aí, como eu disse, eu não excluo um currículo que não tem foto. Para mim, isso não é uma coisa que vai fazer o candidato deixar de ser selecionado. Eu não vou deixar de ler o currículo dele, eu vou excluir completamente o currículo dele porque ele não tem foto. Não é isso. Mas eu acho que, no meu caso, eu crio uma conexão e eu gosto dos currículos com foto para isso, me ajuda nessa identificação de quem é a pessoa, quem foi que falou comigo o quê. Às vezes a gente ouve, principalmente nós que trabalhamos com seleção, assim, com muita gente, é muita gente para lembrar, então às vezes esse currículo com foto, ele dá essa ajuda e essa conexão também na hora da leitura. Então eu também reitero, Andréia, isso que você falou, tem que ter também cuidado, às vezes coloca ali uma foto cheia de coisa e no final das contas você nem cumpre o que era para cumprir, né? Que é identificar quem é a pessoa dentro do currículo. Então, também tem que ter um cuidado e uma atenção com aquilo que você vai colocar. Olha, eu tenho certeza que quem esteve aqui hoje está saindo com várias informações, está saindo pensando diferente processo seletivo, está saindo aqui sabendo novidades, prós e contras. Então, uma salva de palmas para a vida, gente. Põe aí suas palminhas, por favor. Que prazer estar aqui com você, vida. Que coisa boa. Então, eu quero agradecer. Vou deixar você encerrar. Eu quero falar que nós não acabamos, hein? Nós vamos fazer um break de 15 minutinhos rápido, banheiro, uma água, e voltamos com a Flávia. Gente, tinha dress code e elas não avisaram. Era verde, André. Você tá de verde? Não tá, perdeu, ó. Perdeu. Elas não... As palestrantes... Cíndia, nós estamos parecidas. Dá uma olhada, a cor muito parecida. Eu e você ter rosas, né? As palestrantes não nos avisaram que tinha um dress code verde. Gente, chocada. Entendeu? Eu também estou chocada, mas isso mostra a sintonia das nossas trainers. Exatamente isso. Então, inclusive, nós somos da mesma área, né? Apaixonadas aí por RH. Então, tem várias coisas em comum aí. Muita conexão, coisa boa. Parabéns, vida, foi maravilhosa a tua palestra, trouxe muita contribuição, realmente fiquei assim encantada com a forma como você trouxe também, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, assim, de conteúdo, recheada com informações importantes. Parabéns. Muito obrigada, Andréia. Vida, a palavra final é com você para irmos para o nosso intervalo. Pronto, então, pessoal, muito obrigada por todos que ficaram aqui para me escutar, para ouvir o que eu tenho para falar, né? E eu só fecho dizendo que hoje nós estamos na seleção de pessoas, no processo seletivo. Além de selecionarmos competências técnicas, nós estamos selecionando pessoas, olhando para pessoas. Então, se trabalhe, além de se focar só no técnico, se trabalhe também como pessoa. Veja o que você tem para melhorar e como que você pode agregar aonde você está como uma outra pessoa, que isso vai chamar muita atenção dos selecionadores ao seu redor. Então, é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, vida. Boa noite a todos. Até daqui a pouco, hein?